problemas e as soluções para o transporte de cargas no Brasil estão em debate no Repórter Senado de hoje. O programa vai abordar quais os investimentos necessários em ferrovias, rodovias, portos e rios para integrar os diferentes modais. Fomos conhecer as estratégias usadas na região amazônica, a realidade no maior estado produtor agrícola do país e o modelo exportador que permite ao Brasil dominar mercados mundiais, apesar dos gargalos na infraestrutura. Está no ar o Repórter Senado Carga Brasileira. Nós somos mega eficientes na produção, aí na hora que você transporta isso para exportar, por exemplo, você perde 60% dessa eficiência, você vai pelo ralo. Da porteira para fora é que está o problema. A estrada também não está boa, não. Bastante ruim. As que não são pedagiadas, a maioria é esburacada. O porto não comporta mais receber caminhão. A movimentação por ferrovia ficou mais econômica e mais segura. Hoje, o maior custo logístico do mundo é o Brasil. O ideal é que os investimentos passem a se concentrar mais fortemente em ferrovias, hidrovias e na questão dos portos. Vamos primeiro falar de ferrovias, do novo modelo de concessão que pretende reativar os investimentos na malha, dos efeitos da privatização do sistema e de um tempo que deixou saudades. Era o espelho da cidade e a televisão da cidade e a estação. Passava um trem e todo mundo vinha para cá. Considero que a ferrovia corre no meu sangue. Neto e filho de ferroviário, seu Hélio nasceu em Goiandira, à beira dos trilhos. A carteira de trabalho do avô está entre os vários registros que guarda com orgulho. A família começou com meu avô Ernesto Ribeiro, que entrou na ferrovia em 1929, meu pai que entrou em 42, eu entrei em 62 e estou até agora. Criei meus filhos praticamente no auge. Em 34 anos de rede ferroviária federal, seu Hélio fez uma carreira que lhe valeu a medalha de ouro do mérito ferroviário. E essa dedicação me deu até uma medalha de ouro, por dedicação. E eu tenho orgulho de ser ouro ferroviário. E hoje vê essa degradação, tudo acabado. Um exemplo deste abandono é a antiga estação Jardim do Ingá, distrito de Lusiânia, em Goiás, onde mora seu Hélio. Na função de supervisor de manutenção da rede ferroviária, ele chegou a comandar 56 pessoas e a cuidar de 63 quilômetros de trilhos da linha que passa em frente à casa dele, que é um patrimônio do governo federal, porque está na chamada faixa de domínio. No passado é um fluxo muito grande de passageiro. Nós transportávamos muita soja para o posto de Paranaguá, recebia dormente. No início de Brasília, o petróleo era tudo transportado por aqui, não tinha duto, né? E nós tínhamos que dar conta, toda a equipe de manutenção. E tinha dois trens, um de passageiro, que fazia Brasília-Belo Horizonte, e o outro Brasília-Campinas de São Paulo. E tudo andava lotado. Aqui os dormentes estão velhos, ainda são de madeira, o entulho se acumula. No trecho de Brasília até o interior de Goiás, hoje a ferrovia tem pouco movimento. Passa 2 trens dias e tem o pessoal da manutenção. Pouca gente, mas a gente vê todo dia saindo e voltando. E atende alguns pequenos acidentes. O Brasil já teve quase 39 mil quilômetros de trilhos, que foram reduzidos a cerca de 28 mil nos anos 60. Em 96, houve a privatização da rede ferroviária federal. Tudo foi vendido para iniciativa privada por 1 bilhão e 76 milhões de reais. São 12 malhas concedidas. Só a concessionária América Latina Logística opera uma rede de 21.300 quilômetros. Malha Norte, Malha Oeste, Malha Paulista e Malha Sul. Mais ou menos 1/3 desses 28 mil quilômetros não é sequer operacional. 1/3 é subutilizado, passa um trem por dia. E o outro 1/3 é que realmente tem uma exploração econômica adequada. Ainda é mal distribuído. Do que eu visualizei em 2007, aonde a gente está agora,
Eu te falo sem sombra de dúvida que a gente deu um salto gigantesco. Do que ainda tem para fazer, de onde a gente quer chegar, ainda tem muito ainda para desenvolver. A CNT, Confederação Nacional do Transporte, avaliou a situação de 13 corredores ferroviários. A quantidade de cargas transportadas saltou de 404 para 470 milhões de toneladas entre 2006 e 2010, aumento de 16%. A produção ferroviária, que mede a quantidade de carga por quilômetro, também cresceu quase 20% no período. A eficiência aumentou e o número de acidentes caiu 78%. A movimentação por ferrovia ficou mais econômica e mais segura. E isso faz com que a modalidade ferroviária se torne mais atraente no longo prazo. No período pós-privatização, houve melhorias significativas, não ainda no nível desejado pelo governo, ou por toda a sociedade, na verdade, né? É fato que os investimentos vieram de uma forma muito lenta, e o que a gente tem visto nos últimos anos é que a iniciativa privada, os embarcadores, né, vamos dizer assim, estão se engajando nesse processo. O minério de ferro responde por 71% de tudo que é transportado nas ferrovias brasileiras. Depois são os produtos agrícolas como soja, farelo de soja, açúcar, milho, além do carvão mineral. De 1997 a 2010, as concessionárias investiram 24 bilhões de reais e a União aplicou na malha ferroviária 1 bilhão e 300 milhões de reais. No modelo de concessão em vigor, a iniciativa privada assumiu a infraestrutura e a prestação de serviço ao mesmo tempo, o que gera problemas e críticas. E isso levou a uma distorção séria, que é da apropriação dos ganhos da ferrovia, não a favor do setor produtivo, mas a favor do concessionário. Então, o modelo permitia que o operador se aproprie dos ganhos de produtividade para melhorar o seu resultado e não repasse isso para o mercado. Um dos problemas mais críticos que limitam o desempenho nas ferrovias é a invasão das faixas de domínio, construção irregular de casas em torno dos trilhos, como se vê aqui no Núcleo Bandeirante, a 14 quilômetros de Brasília, na região da antiga estação Bernardo Saião, hoje abandonada. Segundo a pesquisa da CNT, existem 355 invasões deste tipo no país. Outra barreira que impacta o sistema são 1.856 passagens em nível urbano, onde ruas cruzam as linhas de trem, trazendo consequências e prejuízos. Os trens precisam reduzir a velocidade bruscamente. Isso desgasta as locomotivas, aumenta o consumo de combustível, a poluição, gera acidentes e até roubos de cargas. A velocidade média dos trens, que é em torno de 40 km por hora, ela tem que ser reduzida para que se evite acidentes e ela cai para algo em torno de 5 km por hora. Então isso acaba gerando um custo adicional no transporte e também uma menor atratividade para novos usuários desse sistema. Equívocos que aconteceram no passado e que têm que ser corrigidos, ou com viadutos, ou com alguma obra, mas todas elas são de alto custo para o setor público. A CNT calcula que o ideal para o país é chegar a 52 mil quilômetros de ferrovias, um número distante do que pretende inicialmente o governo ao lançar em agosto deste ano o programa de concessões para rodovias e ferrovias. O projeto prevê investir 133 bilhões de reais nos próximos 5 anos. 42 bilhões para duplicar 7.500 quilômetros de rodovias e 91 bilhões para modernizar e construir 10 mil quilômetros de ferrovias. Nós estamos fazendo parceria para ampliar a infraestrutura do país, para beneficiar sua população e seu setor privado, para saldar uma dívida de décadas de atraso em investimentos em logística e, sobretudo, para assegurar o menor custo logístico possível, sem monopólios. A presidente Dilma resolveu transformar a ETAV, empresa de trem de alta velocidade, na EPL, a Empresa Brasileira de Planejamento e Logística, uma nova estatal. Nós queremos pensar esse encurtamento das distâncias econômicas, buscando a integração dos modais e das cadeias produtivas
escolhendo as melhores opções para atender cada região conforme sua vocação produtiva e respeitada a sua configuração ambiental. O que tem dito é que o Brasil desaprendeu, de certa forma, a fazer planejamento e a tocar projetos de investimento. O governo também cria o operador ferroviário independente e muda o modelo de concessão para as ferrovias. O que nós queremos é uma logística competitiva. Uma logística onde não tenha donos. Qualquer ator novo pode entrar, você elimina barreiras de entrada. Você cria um ambiente em que a disputa pela carga vai gerar um serviço de mais qualidade e de menor preço. Pelo novo modelo, a EPL vai ter a tarefa de planejar e controlar todo o processo para que tudo saia dentro do cronograma. O concessionário que vencer a licitação fica responsável em investir apenas na infraestrutura. O governo, por meio da Valec, vai comprar a capacidade integral das ferrovias e vender por oferta pública aos operadores independentes e para quem quiser transportar cargas, garantindo uma tarifa reduzida. A gente estima que o benefício imediato que vai ter é uma redução de 30% no custo ferroviário. A ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, deve lançar em 2013 as licitações para construir os 10 mil quilômetros de ferrovias. O primeiro lote está previsto para março. O projeto é interligar o Nordeste, Sul e Sudeste e articular as ferrovias entre as várias regiões produtoras do país, criando grandes corredores para escoar a produção de grãos e minérios. O superintendente da ANTT para Transportes Ferroviários ilustra como deve ser. Toda essa infraestrutura que o governo pretende construir, que parte de Belém e que se pretende chegar ao Porto de Rio Grande, essa seria a grande espinha central. E nós teríamos ramais ligando zonas produtoras a essa espinha central, não é? Os planos do governo de integrar diversos modais de transporte abrem uma nova perspectiva no horizonte da economia e para o empresariado. É uma injeção de adrenalina na economia brasileira. Nesse porte, então é um sonho. É algo que o Brasil não fazia há 20 anos, né? Você tem que conectar esses diferentes modais. E o fato de tirar o monopólio, seja da MRS, ALL, Vale, e fazer acesso livre para baixar o preço, é um sonho. O plano é excepcional, muito ousado. Eu acho que o governo realmente acordou para esse processo que é importante, a infraestrutura. Vira uma alavanca muito forte de investimentos, de geração de emprego. Nosso país realmente tem esses entraves, nós estamos enfrentando esses entraves agora, tá? Com a ajuda do empresariado nacional, com a ajuda do Congresso Nacional. Eles precisam ter a segurança de que as regras do jogo não serão mudadas no meio do caminho. A gente espera que ele faça isso, acelere, porque está anunciado para até 2025. Isso é muito tempo para o país hoje. Essas ferrovias hoje podem ser construídas num prazo muito mais curto. Nós temos um péssimo exemplo da Valec, que levou mais de 30 anos para fazer a Norte-Sul e até hoje não está terminada, né? No Distrito Federal, um exemplo de parceria público-privada que ficou no meio do caminho e depende da integração da malha ferroviária. Hoje, para você fazer um transporte ferroviário, principalmente aqui na região centro-oeste, demanda muito tempo. Se você for trazer uma carga de São Paulo para Brasília via rodoviária, você leva em média 16 horas. Via aérea, 2 horas. Via ferroviária, o trem só parte de São Paulo para o Distrito Federal depois de formado o comboio econômico. Esse comboio econômico ele é composto de 15 a 20 vagões. Ele pode levar de 1 a 30 dias, a 60 dias. O Porto Seco, a 40 quilômetros de Brasília, responde por 70% das cargas importadas e exportadas do Distrito Federal e movimenta cerca de 52 milhões de reais por mês. Aqui, empresas da área farmacêutica estão fazendo da região o terceiro maior polo do Brasil. Apesar de existir um ramal ferroviário, ele não funciona há quase 10 anos. O guindaste está enferrujado. Está parado. Em 10 anos de operação, nós tivemos 3 movimentações. Porque a estrutura ferroviária, a malha ferroviária hoje no Brasil,
ela está na mão de uma empresa. Tudo que chega e sai do Porto Seco é via rodoviária. Nas câmaras frias são armazenados medicamentos e matérias-primas nacionais importadas de países como a Índia. Outro armazém é para produtos de informática e outros tipos de mercadorias que passam por inspeção da Receita Federal. É fundamental que o governo brasileiro recupere a malha ferroviária existente. Uma vez que lá fora, um exemplo, Europa, 70% da movimentação de cargas é feita via ferroviária. Estados Unidos, 60%. Na Índia, 98% do transporte é feito via ferrovia. Você vai ver no próximo bloco as limitações no transporte de cargas no maior estado produtor agrícola do país. Uma radiografia das estradas brasileiras e os investimentos necessários para melhorar o transporte rodoviário. Em instantes.